uma frase famosa de Nietzsche que quase todo mundo conhece, né? Acho que o pessoal já deve ter ouvido por aí. Deus está morto. Mas pouca gente percebe o que ele realmente estava tentando dizer com essa frase. Nietzsche não estava comemorando a morte de Deus, pelo contrário, ele estava fazendo um diagnóstico. Estava dizendo que a civilização ocidental havia perdido o fundamento que durante séculos deu sentido à existência humana. E talvez a grande tragédia não tenha sido abandonar Deus. Talvez tenha sido imaginar que poderíamos continuar vivendo exatamente da mesma maneira depois disso. Como se fosse possível retirar os alicerces de uma casa e esperar que ela continuasse de pé. Repare numa coisa curiosa. Nós vivemos na época mais confortável da história. Nunca tivemos tanta tecnologia, informação, medicina, entretenimento e possibilidade de escolha. Uma pessoa comum carrega no bolso mais conhecimento do que reis possuíam há poucos séculos. Ainda assim, existe uma pergunta que parece assombrar milhões de pessoas. Para que tudo isso? Não é uma pergunta sobre dinheiro, nem sobre carreira, é uma pergunta sobre significado. Porque existe uma diferença enorme entre saber como viver e saber por que viver. A modernidade respondeu brilhantemente à primeira pergunta, mas parece ter esquecido a segunda. O psiquiatra Viktor Frankl dizia que o ser humano consegue suportar sofrimentos inimagináveis quando encontra um sentido para eles. Ele escreveu isso depois de sobreviver a campos de concentração nazistas. É difícil imaginar alguém com mais autoridade para falar sobre sofrimento do que ele. E a conclusão que ele chegou é profundamente desconfortável até para muitos de nós. O homem não vive apenas de prazer, segurança ou conforto, ele vive de significado. Quando esse significado desaparece, até uma vida confortável pode se tornar insuportável. Talvez seja por isso que existe um vazio tão difícil de explicar na nossa época. Nós aprendemos a perguntar o que funciona, o que dá resultado, o que gera lucro, o que aumenta a produtividade, mas quase nunca perguntamos se aquilo vale a pena. Tudo passou a ser medido pela utilidade. Uma profissão vale pelo salário, um livro pelas habilidades que ele ensina, uma amizade pelos contatos que ela proporciona. Aos poucos fomos transformando a própria vida numa sequência de ferramentas. E ferramentas são excelentes para alcançar objetivos. O problema é que elas não conseguem responder qual deveria ser o objetivo. O filósofo Blaise Pascal escreveu que existe dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Independentemente da crença de cada um, a imagem é poderosa. Porque talvez exista algo em nós que nunca se satisfaça apenas com conforto material. Nós queremos que a nossa vida signifique alguma coisa. Queremos acreditar que o amor importa, que a verdade importa, que a justiça importa. E quando essas palavras deixam de apontar para algo maior do que nós mesmos, elas começam a perder força. Se tudo é apenas uma preferência pessoal, então nada possui um valor que realmente nos obrigue. É curioso perceber como tentamos preencher esse vazio. Uns mergulham no trabalho, outros no consumo, política, relacionamentos, redes sociais. Cada época constrói seus próprios ídolos. E talvez o problema dos ídolos não seja apenas que eles ocupam o lugar de Deus. O problema é que eles exigem de coisas que eles exigem de coisas finitas aquilo que somente algo infinito pode oferecer. Faz sentido? Nenhuma carreira suporta carregar o peso de ser o sentido da sua vida. Nenhum relacionamento suporta essa responsabilidade. Nenhum sucesso profissional consegue preencher uma sede que é maior do que ele. O escritor C.S. Lewis fazia uma observação interessante. Ele dizia que quando encontramos dentro de nós um desejo que nenhuma experiência deste mundo consegue satisfazer completamente, talvez a conclusão mais razoável seja que não fomos feitos apenas para esse mundo. É uma ideia provocativa, porque ela inverte completamente a lógica moderna. Em vez de concluir que nossos desejos são exagerados, ela sugere que talvez eles apontem para uma dimensão da existência que o conforto material jamais conseguirá alcançar. Existe também uma consequência moral nisso tudo. Quando a vida perde significado, o sofrimento se torna insuportável. Afinal, sofrer para quê? Sacrificar-se por quê? Permanecer fiel a uma promessa por quê? Educar um filho com dedicação por quê? Defender a verdade quando mentir seria mais fácil por quê?
Todas essas perguntas dependem de uma resposta anterior. Elas dependem da convicção de que existe algo maior do que a nossa conveniência imediata. Quando essa convicção desaparece, sobra apenas o cálculo. E uma sociedade baseada apenas em cálculos pode ser eficiente, mas dificilmente será sábia. Talvez seja por isso que tanta gente confunda sentido com felicidade. Mas são coisas diferentes. Há pessoas profundamente felizes em certos momentos e completamente perdidas por dentro. E há pessoas atravessando períodos duríssimos que ainda assim sabem exatamente por que continuam caminhando. O sentido não elimina a dor, ele dá à dor um lugar dentro da história da nossa vida. E isso muda as coisas. Bom, no fundo, talvez a grande tragédia da modernidade não tenha sido abandonar determinadas crenças. A tragédia foi imaginar que o significado da existência surgiria espontaneamente, como um efeito colateral do progresso, da tecnologia ou da prosperidade. Mas significado não é uma máquina que construímos, é algo que descobrimos, algo que nos chama para fora de nós mesmos. Porque a vida começa a fazer sentido justamente quando deixa de girar apenas em torno da nossa própria satisfação. E talvez a pergunta, não seja se Deus morreu, como dizia Nietzsche, mas sim o que colocamos no lugar dele. Porque o ser humano nunca vive sem um centro, nunca vive sem algo que considere supremo. A única escolha que realmente fazemos é essa. Aquilo que ocupa o centro da nossa vida será grande o suficiente para sustentá-la ou o desabará no momento em que mais precisarmos dele. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, se concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente debater um pouco. Tá bom? Até o próximo vídeo.